Após uma noite incrível com CEO, ela fugiu grávida 10 anos depois. Um amor inesperado e revelado. Clara nunca imaginou que aquela gala, envolta em glamour e alta sociedade, mudaria sua vida para sempre. O som da música pulsava, ecoando em seu coração, enquanto os flashes das câmeras iluminavam seu rosto, equilibrando-se entre a pressão da aprovação e a vontade de desaparecer. O olhar intenso de Gabriel, o CEO carismático, fez seu coração disparar. Ele atirou da multidão, num pequeno instante que parecia eterno. Eles dançaram sob as luzes da festa, e Clara, sem saber, se entregou a um amor avassalador e proibido. Mas por trás da euforia, uma sombra começou a se formar. Quando a manhã seguinte chegou, Clara percebeu que a noite de paixão não só mudará seu mundo, mas também trazia consigo um peso imenso. Ela estava grávida. A dúvida a assombrava. Seus pais, trabalhadores humildes do interior, sempre reforçaram a importância da honestidade e dos valores, e ela temia a reação deles, especialmente de sua avó, que a ensinou a valorizar o amor verdadeiro, longe de luxo e aparências. Foi assim que Clara fez a escolha de fugir. A vida em São Paulo, com suas festas e promessas de carreira, se tornou um eco distante. No interior, construía uma nova vida ao lado dela, a pequena Lara. Clara dedicou-se a criar a filha com o que havia de mais valioso: princípios sólidos e justiça. O pequeno escritório de advocacia que abriu se tornou um farol de esperança para muitos. Com o tempo, Lara cresceu, uma menina que transbordava talento e amor pela música. Sua voz doce encantava a todos, e Clara não podia evitar o orgulho que sentia. Mas, paralelamente, um medo profundo a consumia, como uma sombra que não a abandonava. O pai de Lara, seu segredo, era um assunto que Clara evitava a todo custo. O que aconteceria se Gabriel, o homem que a fazia sentir borboletas no estômago, descobrisse que era pai? Durante um evento comunitário, Clara se viu diante de uma surpresa que poderia mudar tudo. Lá estava ele, Gabriel, com um sorriso cativante que havia hipnotizado anos atrás. Agora, ele estava envolvido em um projeto social que poderia beneficiar a comunidade. O olhar dela encontrou o dele, e foi como um choque elétrico. Lembranças vieram à tona, sentimentos que Clara pensou que estavam enterrados. Mas havia mais na cena. Lara, a filha que jamais revelara, observava tudo com curiosidade. Gabriel parecia impressionado com a beleza da menina, e Clara sentiu seu coração acelerar. O passado e o presente colidiam, as perguntas surgiram, seguidas de respostas não ditas. O ambiente ficou carregado de tensão. O que fazer? Revelar quem era Lara? A ideia a apavorava e a excitava, como uma tempestade pronta para estourar. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O reencontro entre Clara e Gabriel não era apenas sobre duas pessoas. Era sobre o tempo que passou, os segredos guardados e a possibilidade de, talvez, um novo amor renascer. Marco do destino, aquele evento poderia reescrever a história deles. Clara se viu tomada por uma dúvida imensa. Conseguiria abrir seu coração e confiar no homem que a deixará atordoada uma vez? A noite ainda não tinha terminado, e a história estava prestes a tomar um rumo inesperado. E se Lara, com toda sua luz, fosse a chave para essa nova reviravolta? Clara respirou fundo, tentando acalmar a tempestade de emoções que a consumia. A música ambiente tocava suavemente, mas em sua mente, era um furacão. Ela olhou para Lara, que estava distraída, admirando os outros participantes do evento. A inocência da filha não fazia ideia do peso que Clara carregava. Cada risada da menina era um lembrete do que ela havia construído em segredo. Quando Gabriel se aproximou, Clara sentiu uma onda de calor subir por seu corpo. O sorriso dele ainda era tão encantador, mas havia uma mistura de familiaridade e estranheza. O que ele diria quando descobrisse que tinha uma filha? O que pensaria dela, da escolha que fizera? A ideia de passar por esse momento a aterrorizava. Oi, Clara. A voz dele era suave, como se ainda existisse um fio de ligação entre eles. Ela o olhou nos olhos e sentiu o coração apertar. Não acredito que estamos aqui, juntos novamente. Você está radiante. Um sorriso automático brotou dos lábios de Clara, mas por dentro, o desespero a consumia. Obrigada, Gabriel. O mesmo se pode dizer de você. As palavras saíram sem que Clara pensasse,
como um reflexo. Ao redor deles, as pessoas dançavam, riam e celebravam. O mundo parecia seguir em frente, alheio ao conflito interno que Clara vivia. A sintonia entre eles era palpável, mas havia um abismo profundo que os separava, uma barreira invisível que Clara sabia que precisava ser quebrada. Lara, curiosa com a interação, aproximou-se e puxou o braço da mãe. Mamãe, quem é esse homem? Ela olhou para Gabriel, sem entender a intensa troca de olhares que havia entre eles. Clara hesitou, o peito apertado. Essa era a vez de Gabriel ser apresentado ao amor de sua vida, mas era o momento certo. Gabriel se agachou para ficar na altura da menina e sorriu, uma centelha de reconhecimento piscando em seus olhos. Oi, eu sou o Gabriel. E você deve ser a Lara, a famosa cantora da cidade. Ao ouvir seu nome, o rosto da menina iluminou-se, e o orgulho que Clara sentiu nesse instante era quase palpável. Como você sabe disso? Lara perguntou, com um olhar de inocência e curiosidade. Clara prendeu a respiração, o coração em pânico. O que Gabriel diria? Ele saberia de sua vida? Gabriel sorriu e respondeu com a naturalidade de quem conhece a história. Ouvi algumas pessoas falando. Sua voz é incrível. Clara sentiu um nó na garganta. Como seria possível que Gabriel soubesse de Lara, mas nunca tivesse sentido a necessidade de procurar por elas? A raiva e a tristeza queriam emergir, mas a alegria do momento a impediu. O clima ao redor deles era descontraído, mas Clara sentiu que a conversa tomava um rumo sério. Ela precisava saber a verdade. Gabriel, eu precisamos conversar. A urgência em sua voz não passou despercebida. Antes que pudesse continuar, um murmurinho percorreu a festa. Clara e Gabriel se viraram para perceber um grupo de pessoas se aproximando com olhares curiosos. Olha quem está aqui! O CEO que estava fora do país. Um burburinho começou. Todos queriam tirar fotos, fazer perguntas. O momento de conexão entre Clara e Gabriel começou a escorregar entre os dedos dela. Clara sentiu-se oprimida, um misto de medo e determinação. Desculpe, eu realmente preciso conversar a sós. As palavras ecoaram com firmeza, surpreendendo até mesmo a si mesma. Claro, vamos encontrar um lugar mais tranquilo, Gabriel respondeu, o olhar dele carregando uma mistura de curiosidade e preocupação. Enquanto caminhavam para um canto mais reservado, o coração de Clara batia como uma bateria de escola de samba. O que ela diria? Como revelaria que Lara era filha dele? O futuro estava a poucos passos de distância, e Clara sabia que aquele momento poderia mudar suas vidas para sempre. Com silêncio envolvente, Clara olhou para Gabriel, um sentimento avassalador a dominou. Era hora de enfrentar o passado e permitir que a verdade brilhasse, mas as palavras a abandonaram, e o que ficou foi a pergunta que ressoava em sua mente. Será que ela conseguiria, finalmente, libertar-se do peso que carregava e dar a Lara a chance de conhecer seu pai? Clara encontrou um pequeno espaço no fundo do jardim, longe da música e da agitação. As luzes coloridas brilhavam como pequenas estrelas, mas seu olhar estava fixo em Gabriel. Ele a observava com uma intensidade que a fazia tremer. A urgência parecia pesar no ar, como se cada segundo fosse um convite para que ela falasse. Gabriel, a voz dela mal saiu, seus lábios pareciam secos. Tem algo muito importante que eu preciso te contar. As palavras estavam presas em sua garganta, mas a necessidade de libertar sua verdade superava o medo. Gabriel assentiu, o semblante sério. Pode falar, estou ouvindo. Claramente, não havia como voltar atrás. O passado estava ali, bem diante dela, como um espelho refletindo tudo que tentará evitar. Lara, ela, sua filha. Um silêncio pesado caiu entre eles. Clara percebeu que o vento, antes suave, parecia ter parado. Os olhos de Gabriel se alargaram, a expressão dele oscilando entre incredulidade e confusão. Ele não parecia saber como reagir. O mundo ao redor desapareceu. Só havia eles dois e a verdade que alteraria tudo. Minha filha? Ele repetiu, a voz baixa e hesitante. Você está falando sério? Clara sentiu um calor subir pelas bochechas, uma mistura de vergonha e desespero. Sim, Gabriel. Eu não sabia como te contar, e achei que nunca precisaríamos falar sobre isso. Mas você a conheceu, ela é maravilhosa. É a melhor parte de mim. O olhar de Gabriel se suavizou, mas ainda havia uma sombra de dúvidas. Quando isso aconteceu? A pergunta saiu entrecortada. Os minutos pareciam se arrastar enquanto Clara buscava as palavras certas. Foi há 10 anos. Depois daquela noite. Ela engoliu em seco. Eu não tinha certeza de como você reagiria.
Eu nunca poderia imaginar que um dia estaríamos aqui, assim. Por que não me procurou? A interrogação explodiu entre eles, uma chaga aberta que Clara temia tocar. Eu procurei por você, Clara. Nunca soube o que aconteceu. Sentiu seu estômago embrulhar. De repente, todas as lembranças voltaram. A noite mágica, a separação abrupta, as desculpas que nunca foram ditas. Por causa da sua vida, dos seus sonhos. Eu não queria ser um peso. Queria deixá-lo livre. Sua voz falhou. Um misto de raiva e tristeza passou pelo olhar dele. E você acha que eu iria querer isso? Gabriel olhava para longe, seus pensamentos emaranhados como os galhos da árvore próxima. Como você pode achar que eu não gostaria de saber da minha filha? Clara sentiu o chão tremer sob seus pés, o medo do desconhecido apertando seu peito. Foi uma decisão difícil. Eu só estava pensando no que seria melhor para Lara. Ela é tudo para mim. E eu sou só um fantasma do passado? Ele perguntou, a voz carregada de dor. Um desconhecido que agora tem que aceitar que é pai e que perdeu uma década da vida da própria filha? Ela sabia que não havia palavras para aliviar essa dor. Clara respirou fundo, tentando se reerguer. Não é assim que eu vejo, Gabriel. Você sempre esteve em nossos corações. Sempre. O olhar dele se suavizou um pouco, e nesse instante, Clara viu uma faísca na tempestade. Ele estava lutando contra uma avalanche de emoções, mas a luta interna não poderia ser comparada à angústia que ela sentia. A verdade era uma faca de 2 gumes. Poderia curar, mas também ferir profundamente. Podemos conversar com ela? Gabriel perguntou, e Clara percebia que a emoção que ele segurava estava se transformando em algo mais forte. O desejo de conhecer a filha, de ser parte da vida dela, também estava ali, se dando conta da realidade. Clara sentiu, o coração acelerado. Sim, podemos. Mas você precisa entender que a sua presença na vida dela é um pacote completo. Não é só sobre você, é sobre nós 3. Ela olhou nos olhos dele, buscando sinceridade. Enquanto eles se preparavam para dar o próximo passo, uma batida surda se fez ouvir. Lara, que até então tinha permanecido distante, chegou até eles com uma expressão confusa, segurando um pequeno papel. Mamãe, eu escrevi uma música nova. Posso mostrar para o Gabriel? Clara sentiu-o coração disparar enquanto olhava para Lara, que carregava em seu olhar toda uma inocência que misturava esperança e curiosidade. Assim, o momento de revelações estava prestes a se intensificar. O verdadeiro teste já estava a caminho, e Clara se perguntava se estava realmente pronta para o que estava prestes a acontecer. E, nesse emaranhado de emoções, uma certeza começou a emergir. Lara precisava saber a verdade. Mas como Gabriel reagiria ao ver a filha que ele não sabia que tinha, cantando a vida que Clara eventualmente sonhou para as duas? Clara olhou para Lara, um misto de amor e preocupação inundando seu coração. A pequena segurava um papel com a letra de sua música, inocente e cheia de vida, alheia ao turbilhão que se desenrolava ao seu redor. Gabriel a fitava, e Clara sabia que era hora de apresentar as 2 mais importantes coisas de sua vida, mas a ideia de como tudo isso poderia mudar suas vidas a deixava inquieta. Claro, querida. Vai lá, mostre sua música para o Gabriel, Clara disse, tentando suavizar as coisas. Ela sorriu, mas a ansiedade era palpável. E se o que estava prestes a acontecer mudasse tudo de forma irreversível? Lara começou a cantar com a voz doce e doce. A melodia leve parecia arrebatar o ambiente ao redor. Clara observava Gabriel, seus olhos fixos na filha, cheios de emoção, mas também de confusão. Ele estava ali, imerso na voz da criança que era, por toda uma vida, uma parte de seu ser que ele nunca havia conhecido. Eu escrevi essa música sobre amizade e como devemos ser felizes, Lara cantou. Sua voz flutua até alcançar os ouvidos de Clara e de Gabriel, um eco de esperança em meio à tempestade que se formava. Enquanto a criança cantava, Gabriel foi tomado por uma avalanche de sentimentos. O queixo dele se contraía e um brilho cintilante de lágrimas começava a se formar em seus olhos. Quando Lara terminou, o jardim ficou em silêncio por um breve momento. A música ainda pairava no ar, enquanto a pequena virava-se para Gabriel, com um sorriso largo e sincero. O que você achou do que eu escrevi? Gabriel, lutando para conter a emoção, respondeu, você tem uma voz linda. É uma música maravilhosa. Clara olhou para Gabriel, buscando um sinal de entendimento, de aceitação. Mas o olhar dele começou a se perder em devaneios. O peso da revelação ainda o atormentava. Eu não sabia, disse ele, a voz quase um sussurro. Eu não sabia que você existia, Lara. A expressão de Lara mudava lentamente, uma confusão cruzando seu rosto. Mamãe,
Ele é meu pai? Sua pureza e sinceridade cortaram o ar como uma faca, e Clara sentiu o coração apertar. Era nesse momento que a verdade se tornava uma lâmina afiada, disposta a perfurar a segurança que ela havia construído. Sim, meu amor. Ele é seu pai, Clara confirmou, hesitante, tentando manter a calma, mas suas mãos tremiam. Mas é complicado, e nós precisamos de tempo para entender tudo isso. O rosto de Lara se iluminou brevemente, depois a expressão de confusão voltou. Posso conhecer ele melhor? Assim, posso ter 2 pais? A pergunta inocente da filha ecoou nas paredes do coração de Clara e de Gabriel, quebrando um pouco da tensão. Mas Clara não sabia como responder. Sim, querida, mas a relação entre nós é um pouco diferente. Gabriel deu um passo à frente, aproximando-se da criança. Lara, eu quero ser parte da sua vida, disse ele, a voz firme e segura. Mas você precisa me dar um tempo para entender a mamãe e você. O olhar de preocupação de Clara se voltou para Gabriel. Não era tão simples. Havia tantas peças em movimento, tanto tempo perdido. E se Lara não o aceitasse? E se eles não conseguissem se entender? Isso pode ser complicado, Gabriel, ela sussurrou, a voz falhando. Ela já passou por tanto sem você. Gabriel balançou a cabeça, fixando o olhar em Lara. Eu quero tentar. Pelo menos, quero que você saiba que não vou deixar vocês. Vou lutar para estar presente na vida de vocês. O coração de Clara se apertou, um misto de esperança e medo se instalou. Poderia um homem que havia ficado à sombra de um passado tão pesado encontrar um lugar na vida delas? E o que isso significaria para a nova dinâmica que se formaria? Diante de tudo isso, Lara sorriu novamente, essa criança adorável que trazia uma luz nova para as sombras. Podemos cantar juntos um dia? Gabriel hesitou, e Clara sabia que essa pergunta era um convite à conexão, à familiaridade. Mas esse momento era só o começo. Um estrondo de emoções ainda estava por vir e ela não sabia se estava pronta para tudo isso. E no fundo de seu ser, a verdade pulsava. Clara precisaria abrir seu coração não apenas para um amor antigo, mas para uma nova relação que estava prestes a se formar. E, com isso, a grande pergunta permanecia. Será que eles conseguiriam equilibrar os sentimentos e construir juntos uma nova história em meio a tantas questões não respondidas? Clara sentiu uma onda de emoções ao ouvir a pergunta inocente de Lara. Ela nunca imaginou que aquele momento se desdobraria assim, uma mistura delicada de alegria e apreensão. Ver a conexão entre a filha e Gabriel era algo que aquecia seu coração, mas a incerteza de como isso afetaria suas vidas era um peso constante em sua mente. Clara, posso saber mais sobre você e sua história? Gabriel desabafou, desviando o olhar de Lara por um instante e fixando-se nos olhos dela, buscando as respostas que precisava. Clara hesitou. O que contar agora? O passado não era demasiado simples, e de fato, muito sombrio. Estou disposta a falar, mas precisamos fazer isso devagar, Clara respondeu, por fim. São muitos anos e nem sempre foram fáceis. Lara estava ali, como uma chama que iluminava suas incertezas. Por que você se afastou dele, mamãe? A pequena perguntou, com um olhar inocente. Clara viu a sinceridade nos olhos da filha e sentiu que não podia esconder a verdade. Às vezes, as circunstâncias nos obrigam a tomar decisões dolorosas, Lara. Às vezes o amor não é suficiente. A voz de Clara falhou ao pronunciar essas palavras. Era uma realidade que ela já tinha enfrentado, mas que ainda deixava inquieta. Gabriel olhou para Clara com uma intensidade que a fez sentir sua vulnerabilidade à flor da pele. Ele se aproximou, abrindo um espaço seguro entre eles. Ninguém pode julgar as nossas escolhas, só você sabe o que passou. Se você está disposta a compartilhar, eu estou aqui. Era um momento crítico. Clara se lembrava de todas as noites em claro, da dor de escolher entre amor e proteção. Mas talvez fosse hora de se libertar desse peso. A verdade poderia ser a chave para um novo começo. Gabriel, eu não queria que Lara crescesse sem você, Clara confessou, a voz embargada. Eu pensei que estava fazendo o melhor para ela, para nós. Não foi fácil, eu também precisei seguir em frente. Gabriel mordeu o lábio, seus sentimentos conflitantes visíveis. Podia ver a luta de Clara e suas próprias cicatrizes estavam mais vivas do que nunca. O olhar de Lara balançando entre eles parecia implorar por respostas, por um entendimento que até então não existia. Mamãe, então você e o papai se amavam? Lara perguntou com sinceridade, suas palavras ressoando no ar como um eco do que realmente significava ser uma família. E ali, naquele jardim,
Clara finalmente percebeu que a vida de sua filha também estava entrelaçada em memórias que eles ainda não haviam criado juntos. Sim, querida. Mas nem todo amor ganha o final feliz que desejamos. E tudo isso custa muito, vale a verdade, Clara respondeu, os olhos brilhando com lágrimas contidas. Por isso precisamos de tempo e paciência, para entender o que cada um de nós deseja desta nova dinâmica. O silêncio se instalou. Lara olhou para o pai e para a mãe, tentando compreender o que era ser parte disso tudo. Um conflito persiste em seu pequeno coração. Mas eu quero vocês juntos. Posso ajudar? Gabriel sorriu, mas o sorriso não espelhou completamente a dor que ele sentia pela quantidade de tempo perdida. Vamos fazer isso juntos, Lara. Vou fazer o possível para me aproximar de você. A mamãe e eu precisamos conversar e deixar as coisas mais claras, um passo de cada vez. Um novo pensamento incomodava Clara. O que aconteceria se eles não estivessem prontos? E se o amor que um dia sentirá não fosse suficiente para unir essas novas peças de suas vidas? Uma brisa suave passou, trazendo consigo o cheiro de flores e um gosto de esperança. Clara sabia que o caminho seria desafiador, mas agora havia uma luz. Nela, um desejo ardente de reconstruir não apenas um vínculo entre pai e filha, mas toda uma nova família. Porém, mesmo diante de todo esforço, uma pergunta permanecia sem resposta. Clara olhou para Gabriel e para Lara, e a dúvida ressoava. Será que o passado os deixaria avançar, ou pairaria sobre eles como uma sombra eterna? E à medida que a tarde se despedia, Clara decidiu que precisaria enfrentar essa pergunta de peito aberto. Afinal, os alicerces de um novo amanhã estavam ali, à sua frente, esperando para serem erguidos. O sol se pôs lentamente, tingindo o céu de roxo e laranja. Clara ainda estava absorta em seus pensamentos. A presença de Gabriel ao seu lado, somada ao brilho nos olhos de Lara, começava a dar origem a um novo desejo dentro dela. Um desejo de reconstruir o que havia sido fragmentado no passado, mas as dúvidas persistiam. Vamos fazer algo especial neste final de semana? Lara interrompeu seus devaneios, sua voz leve como uma pena. Podemos ir ao parque. E você e o papai podem levar um almoço de piquenique. A ideia da filha fez o coração de Clara apertar. Um piquenique é ótimo, querida. Mas, será que Gabriel? Ela hesitou, lembrando-se do peso da história entre eles. Estou dentro. Gabriel interveio rapidamente, sorrindo para Lara, e suas palavras cortaram as reticências que pairavam sobre o momento. Um dia de diversão seria uma reformulação bem-vinda. O olhar de Clara se encontrou com o de Gabriel, e no silêncio entre eles, um entendimento mútuo se formou. O piquenique era uma boa ideia. Um pequeno passo em direção a uma nova dinâmica que eles estavam tentando construir. À medida que o dia se aproximava, Clara planejou cada detalhe do piquenique. A ansiedade a acompanhava, mas também havia um fio de entusiasmo. Para Lara, era apenas uma aventura divertida. Para Clara, era uma chance de abrir caminhos, curar feridas e talvez se aproximar de Gabriel de uma forma que não acreditava ser possível. No sábado de manhã, eles se encontraram no parque. Lara estava vestida com um vestido florido, os cabelos bagunçados pelo vento, e Clara não pode deixar de sorrir ao ver a alegria daquele momento. Gabriel também parecia relaxado, o que era um alívio. Ele trazia uma cesta de piquenique que tinha claramente sido escolhida com carinho. Espero que tenha fome, Gabriel disse, abrindo a cesta. Clara observou com admiração enquanto ele tirava sanduíches, frutas e até uma garrafinha de suco que deveria ter sido feita por Lara. Ela brincou com a ideia de ser uma estrela em um programa de culinária. Assim que começaram a comer, os sorrisos se multiplicaram e a conversa fluía naturalmente. Lara falava sobre sua escola, sobre a nova amiga que fez e sobre como tinha aprendido a andar de bicicleta. O brilho nos olhos dela iluminava tudo ao redor. Você é uma verdadeira aventureira, Lara. Gabriel a parabenizou. O olhar de Clara se perdeu em seu sorriso, questionando como ele poderia ser tão natural ao lado da filha. Seria este o sinal de que eles poderiam encontrar um caminho juntos? Porém, entre as risadas e os sorrisos, Clara sentiu a sombra de suas lembranças se aproximando. Era complicado ignorar os fantasmas de um passado tumultuado. Um passado que ainda assombrava e que poderia estragar tudo novamente. Quando já estavam mais à vontade, Lara pediu: Mamãe, você e o papai podem contar como se conheceram? A pergunta fez Clara parar de mastigar. Era uma lembrança que ela tinha tentado evitar. Gabriel a olhou, um leve sinal de encorajamento em seu olhar. Nós nos conhecemos em uma festa. Era muito divertido. No começo, Clara respondeu,
tentando escolher as palavras certas, mas logo percebeu que cada frase estava entrelaçada em sentimentos complexos e decisões difíceis. Ela não queria que Lara sentisse o peso do que havia ocorrido entre eles. Gabriel, parecendo perceber sua hesitação, assumiu a palavra. E era um tempo muito bom para nós, não era, Clara? Mesmo com as dificuldades, havia muita alegria. A menção daquela alegria antiga fez o coração de Clara disparar. Era verdade, mas o seu custo havia sido alto. A conversa deu lugar a um breve silêncio, onde Lara parecia pensativa, absorvendo cada palavra. Clara percebeu que talvez a história não fosse só dela, mas também um pedaço da infância de Lara. A carga do passado agora era uma possibilidade de criar um futuro em comum. Com a tarde se estendendo, Clara sentiu que o ar estava mais leve. Ela e Gabriel estavam aqui, juntos, mesmo que o cenário ainda estivesse cercado por fantasmas. Mas, ao olhar para a pequena, Clara tomou coragem. Havia muito amor entre nós, mesmo quando a vida decidiu colocar obstáculos e escolhas difíceis no caminho. Ao pronunciar essas palavras, a ideia de um futuro mais claro brilhou em sua mente. Lara merecia saber, e Clara precisava liberar a verdade. Mas à medida que o sol começava a se pôr, Clara se lembrou de que cada passo dado também poderia trazer novos desafios. O que aconteceria a seguir? O passado seria realmente a ponte que os uniria, ou ainda se tornaria um abismo entre eles? O olhar de Lara, curioso e esperançoso, fez Clara sentir que estava indo na direção certa. Mas havia ainda muito a se descobrir. Uma nova história estava se formando, e, como uma promessa não feita, as dúvidas ressonavam. E, nesta nova jornada repleta de emoções, Clara percebeu que o mais difícil ainda estava por vir. Como construir um futuro sem sucumbir ao peso do que já havia acontecido? Clara sentiu a brisa morna acariciar seu rosto enquanto a luz do sol se apagava lentamente, e os tons coloridos do céu refletiam a mistura de emoções dentro dela. Seu coração batia forte, descompassado pela expectativa do que poderia vir a seguir. Lara estava sentada entre eles, a inocência da filha iluminando o ambiente, mas as palavras não ditas entre ela e Gabriel pareciam pesar como nuvens carregadas. Vamos brincar um pouco? Lara sugeriu, levantando-se e puxando Clara pela mão. O desejo de se distrair era contagiante, e Clara aceitou, tentando aproveitar a leveza do momento. Gabriel se levantou, seguindo-as de perto, e juntos dirigiram-se para uma área com balanços e escorregadores. Enquanto Lara corria, Clara ficou observando, buscando no olhar de Gabriel uma resposta para seus próprios dilemas. Ele se aproximou e, em um sussurro, questionou: Você está bem? O tom de sua voz era suave, mas Clara sabia que ele estava se referindo ao que havia acabado de compartilhar sobre o passado. Estou tentando acompanhar as nuances, Clara respondeu, forçando um sorriso. É tudo muito novo, Gabriel. Cada momento com você me faz refletir sobre tudo que já passou. Gabriel assentiu, e por alguns instantes, o silêncio foi preenchido apenas pelo riso alegre de Lara no balanço. Clara podia sentir a tensão diminuindo aos poucos, e ao mesmo tempo, uma nova expectativa começava a surgir. O que mais poderia acontecer naquela tarde mágica? Vamos nos juntar a ela? Gabriel sugeriu, e os dois se dirigiram até o balanço. Ao lado da filha, Clara sentiu a leveza da alegria infantil, como se a simplicidade do momento pudesse dissolver as complicações do passado. A gente vai agora ficar morando em um parque? Lara brincou, sua risada era contagiante. Clara não pôde deixar de rir junto. Naquele momento, as preocupações pareciam pequenas, quase insignificantes. Mas no fundo, Clara sabia que a realidade estava à espreita. A dúvida que antes pairava sobre seu coração começou a se transformar em outra verdade. Ela precisava ser honesta. Não só com sua filha, mas também com Gabriel. O que eles estavam construindo juntos merecia ser compartilhado sem manter segredos. Gabriel, o nome saiu como um sussurro entre eles. Ele se voltou para Clara, os olhos dele refletindo não apenas o carinho, mas uma familiaridade que a deixava vulnerável. Precisamos conversar sobre nós. Sobre o que vem pela frente. Ela hesitou apenas por um segundo, mas logo continuou. Sinto que estamos tentando construir um caminho, mas eu não quero magoar ninguém no processo. Clara, ele começou, os dedos entrelaçando uma mecha de cabelo dela de maneira casual. Eu também sinto isso. É como se estivéssemos dançando em um fio muito fino entre o que sabemos e o que desejamos. Eu realmente gosto de você. E mais importante, gosto de vocês duas. Essas palavras a tocaram fundo, e em resposta, Clara deu uma risada emocionada. Era uma mistura de alívio e esperança. Enquanto o coração de Gabriel pulsava próximo ao seu, parecia que tudo poderia finalmente começar a fazer sentido. No entanto,
Lara se aproximou, com os olhos brilhando e a energia a transbordar. Vamos fazer mais um jogo. Vocês têm que me ajudar a construir uma fortaleza. O tom inocente da filha fez Clara e Gabriel trocarem um olhar cúmplice, e em um impulso, eles aceitaram o desafio. Enquanto se espalhavam pelo parque, coletando galhos e folhas, Clara percebeu que havia muita beleza nas pequenas coisas. Poderia ser um novo começo. Mas uma sombra de hesitação flutuava atrás das risadas. O que aconteceria se tudo isso desmoronasse? Poderiam ultrapassar as cicatrizes do passado e construir um futuro sólido. Com esses pensamentos, Clara sentiu que o tempo estava se esgotando, e a conversa que tinha que ter com Gabriel não poderia ser adiada por muito mais tempo. Mas quando olharam novamente para Lara, sua felicidade iluminando o ambiente, Clara percebeu que o futuro poderia sim estar repleto de possibilidades se eles tivessem coragem para enfrentá-lo juntos. Mais um momento, Clara, pensou ela, enquanto os três se sentavam juntos na nova fortaleza feita de sonhos e esperanças. Mas a verdade do que estava por vir a assombrava. Os fantasmas do passado estariam realmente dispostos a ficar fora de suas vidas? Onde esses sentimentos a levariam no final? Era hora de abrir seu coração e se arriscar mais uma vez, e Clara sabia que, assim como a luz do pôr do sol, a verdade sempre prevalece. Mas quem estaria pronto para lidar com as consequências? O que mais poderia ser revelado ao longo desse caminho repleto de recomeços? A risada de Lara ecoava pelo parque, trazendo um semblante leve para a tarde, mas o peso nas costas de Clara só aumentava. Após a construção improvisada da fortaleza, uma sombra de ansiedade se instalou em seu coração. A fortaleza representava sonhos, mas também as paredes que isolavam seus medos. A verdade que ela guardava em seu íntimo parecia querer se libertar, e, de alguma forma, Clara sabia que manter tudo escondido não era mais uma opção. Vamos fazer uma pausa? Clara sugeriu, puxando Lara para um lado. A criança sorriu e se sentou no chão, e Clara acompanhou, respirando fundo enquanto suas mãos acariciavam a grama fresca. Gabriel se aproximou, seu olhar atento, e logo questionou: você está pensativa, não é? Ele havia percebido muito mais do que ela queria expor. Clara assentiu, um pouco hesitante. Só estou pensando no que conversamos mais cedo. A voz dela vacilou, e as palavras que estavam prestes a serem ditas pareciam uma corda bamba sobre a qual ela andava com dificuldade. Sobre nós. E o que isso significa para Lara? O semblante de Gabriel ficou sério. O que antes era um campo de brincadeiras agora estava carregado de um tom mais grave. Isso é importante, Clara. Precisamos ser claros, especialmente para ela. Não quero que a Lara se sinta presa entre nós. Silêncio. As batidas do coração de Clara se intensificaram. Ela queria discutir, mas não em meio à alegria inocente da filha. Gabriel, ela começou, hesitando. E se eu não tiver as respostas certas? E se as coisas não funcionarem? Mas e se elas funcionarem? Ele respondeu de forma suave, mas firme, capturando a esperança que Clara tentava esconder. Lara interviu, ansiosa por um novo jogo. Mamãe, papai, vamos para o escorregador. Clara sorriu, mas a alegria do momento foi interrompida pela sensação de que o vazio entre ela e Gabriel ainda precisava ser preenchido. Mais algumas horas passaram, e enquanto o sol se punha, seu calor era substituído pela brisa da noite. As crianças estavam cansadas, e Clara sentiu que o momento de agir estava se aproximando, mas não sabia como colocá-lo em ação sem desmoronar tudo. O que diria a Gabriel? A conexão que estavam construindo era bela, mas as feridas abertas eram profundas. Assim que chegaram ao carro, Clara olhou para Lara no banco de trás. A inocência da filha fez seu coração tremer. Lara estava tão feliz, tão despreocupada. Estamos bem, certo? Perguntou a menina, quebrando o silêncio. Estamos sim, meu amor, Clara respondeu, tentando fazer sua voz soar tranquila. Posso brincar com o papai amanhã? A pergunta da criança a atingiu como um soco. A ideia de Gabriel como pai soava tão natural, mas outra verdade envolvia. Seu passado ainda seguia como uma sombra. A viagem de volta para casa foi marcada por um peso em Clara. Gabriel dirigia, mantendo uma expressão concentrada, enquanto Clara pensava em como dar o próximo passo. Aquela combinação de euforia e apreensão deixou-a tensa. Finalmente, no último semáforo antes de chegarem, Clara decidiu que não podia mais empurrar a conversa. Gabriel, ela começou, mas a voz não saiu como planejado. Ele a olhou, atento. Sim, sua expectativa era palpável. Era seu momento. A vida deles poderia mudar com uma simples confissão, mas ao mesmo tempo, tudo poderia desmoronar. Clara sentiu um nó se formar na garganta.
Eu preciso te contar algo sobre o meu passado. Algo que pode nos afetar. A expressão de Gabriel endureceu. Ele não deu sinais de impaciência, mas isso só fez Clara se sentir mais ansiosa. Então, com um suspiro profundo, Clara exclamou: um filho. Eu tenho um filho, e ele não é o que parece. A revelação pairou no ar como uma tempestade prestes a estourar. Os olhos de Gabriel se ampliaram, e Clara soube que nada seria como antes. As palavras dela ecoariam em suas vidas de formas que nem ela conseguia imaginar. As consequências da verdade finalmente chegavam. E, por dentro, Clara se perguntou como tudo isso mudaria a dinâmica entre eles. O que Gabriel sentiria? E o que aconteceria com Lara? A verdade sobre seu passado estava prestes a abalar a estrutura que haviam começado a construir. Pendurada na linha fina entre o amor e o medo, Clara prendeu a respiração, aguardando a reação de Gabriel. O que ele diria? A conversa, antes adiada, finalmente ocorreria. Mas o que mais viria à tona com a verdade? O silêncio ocupou o carro como um verdadeiro peso, e Clara sentiu que a atmosfera mudará por completo. Gabriel olhou fixamente para a estrada, a expressão tensa enquanto processava a notícia. O movimento constante das luzes dos postes refletia uma realidade que ele parecia hesitar em aceitar. Por um momento, Clara se sentiu tão vulnerável que pensou em voltar atrás, mas a urgência da verdade impediu. Um filho, Clara? Como assim? O que você quer dizer com não é o que parece? A voz dele parecia congelada, mas havia uma pitada de preocupação no tom. O olhar de Gabriel se virou para ela, e seus olhos buscavam respostas. Clara engoliu em seco. As palavras estavam na ponta da língua, mas cada sílaba se sentia como uma montanha para escalar. Quando eu tinha 17 anos, minha vida era complicada. Eu me envolvi com um cara que não era quem dizia ser, e a vida me trouxe um filho. Um filho que eu não consegui criar. Você está falando sério? Você tem uma criança e nunca me disse? As palavras saíram como uma explosão, e Clara sentiu o estômago revirar. A indignação dele era palpável, mas junto dela brotava outro sentimento, a desconhecida compaixão. Gabriel, eu não sabia como te contar. Apertei silêncio em torno disso porque era doloroso. Eu nunca quis ser vista por esse passado. Meu filho, ele está com a família da minha irmã. Não quero que você pense que me escondi de você. Eu só estava tentando proteger nossas chances de sermos felizes juntos. As mãos dele se apertaram contra o volante, e Clara pôde ver a luta interna refletida em seu rosto. A imagem branda do pai de Lara, que ela se agasalhando em seu coração agora, se tornava estremecida por uma tempestade de emoções. E o que você pretende fazer agora? Gabriel perguntou, a voz brotando com a própria luta que acossava seu coração. Ele não conseguia esconder a frustração. Para ele, as respostas viáveis estavam se escondendo atrás das paredes que Clara construíra. A pergunta martelava na mente de Clara. O que ela poderia fazer? O que seria o certo? Ela olhou para Lara, ainda entretida com um brinquedo no banco de trás, e seu coração se apertou. Eu preciso me encontrar com ele. Não posso continuar aqui como se nada tivesse acontecido. Ele é parte de mim, Gabriel. E isso influencia a Lara também. Gabriel pareceu digerir suas palavras, mas o fardo deles pairava pesado. E se ele não se encaixar na nossa vida? Como você sabe que isso não irá machucar a Lara? Porque eu vou estar presente. Não quero que Lara sinta a dor que eu senti. Se ele estiver disposto a me conhecer, preciso dar essa chance. Para todos nós. Ela esperava que essas palavras ressoassem em Gabriel, levando em conta o futuro que ainda poderiam construir juntos. Mas a resposta de Gabriel não foi o que ela esperava. Isso pode não ser apenas uma visita, Clara. Pode mudar tudo. Estamos construindo uma família aqui. A Lara, ela pode se magoar. E você já sabe quão rápido a vida pode mudar. Eu sei. As lágrimas ao redor dos olhos dela começaram a se formar, e o peso da culpa surgia com força. O que ela estava pedindo era colossal. Um rompimento na normalidade que haviam alcançado. Só peço que me escute. Minha verdade pode trazer mais dor ou, quem sabe, a possibilidade de redenção. Precisamos dividir a história completa. O carro parou. Clara olhou pela janela e viu a luz da lua pingando sobre o asfalto. Era hora de agir, seja qual fosse o resultado. Uma vez mais, o silêncio se instalou, mas não era o silêncio do medo. Era o silêncio da espera, do recebimento de um amor que, apesar de seus obstáculos, poderia romper barreiras se ambos estivessem dispostos. Gabi, a voz dela tremulou. Nós podemos superar isso. Não precisamos escolher entre eles e nós.
podem coexistir. Ele respirou fundo, fazendo o ar parecer pesado, e Clara sentiu que estava prestes a descer uma estrada desconhecida. Você não pode fazer isso sozinha. Precisamos enfrentar isso juntos. Clara sentiu o coração acelerar na expectativa. Poderia esse ser um novo começo? Ela ainda tinha dúvidas, mas a decisão de abrir seu passado havia sido dada. Mas a verdade sobre esse filho, e o quanto isso afetaria Lara, os dois se ensinando como pais, ainda era uma montanha a escalar. Com isso, Gabriel olhou nos olhos dela, gravando suas expressões de doçura e de dor. Quando decidimos encarar isso? Quando você vai me apresentar a esse menino? A pergunta pegou de surpresa, o desejo por um futuro a encurralou. Clara hesitou, mas uma nova luz dançou em seu interior. Estava pronta para avançar, mas o que isso significaria? O que mais estava escondido naquele passado? O dia seguinte chegou trazendo consigo a luz do sol e a esperança de um novo começo. Clara acordou com o coração acelerado, sua mente cheia de dúvidas e expectativas. Hoje seria o dia em que ela daria um passo além, um passo que poderia mudar a vida de todos. Levantou-se, tomou um banho e tentou deixar as inseguranças de lado. Lara ainda dormia, e Clara admirou a filha por um instante, aquela menina que era a razão de sua luta. Quando Lara despertou, Clara fez questão de preparar um café da manhã especial. O cheiro do pão quentinho e café fresco invadiu a casa, e logo Lara apareceu, com os cabelos desgrenhados e um sorriso no rosto. Mamãe, o que vamos fazer hoje? A energia contagiante da filha trouxe um toque de leveza ao ambiente pesado de Clara. Vou te contar uma novidade, minha linda. Hoje, vamos conhecer uma pessoa muito importante, Clara disse, tentando manter a voz firme. A ideia de apresentar Lara ao irmão tornava-se mais real a cada instante, e um misto de ansiedade e esperança se formava em seu peito. Lara parecia intrigada, mas Clara notou a centelha de curiosidade nos olhos dela. Quem é? É o seu irmão, um menino que eu não conheci bem, mas que agora quero que você conheça. Clara engoliu em seco, a explicação soava mais difícil do que ela havia planejado. Lara ficou em silêncio, uma expressão de compreensão no rosto, como se tivesse captado a gravidade das palavras de Clara. Enquanto se preparavam, a mãe sentiu a tensão aumentar. E se tudo desse errado? E se Lara não aceitasse o irmão? Seu coração pulsava como um tambor. Mas a determinação de oferecer à filha o direito de conhecer sua história e seu passado era muito mais forte. Finalmente, chegaram ao local marcado. Um parque tranquilo, com árvores frondosas e o canto dos pássaros ao fundo, parecia o cenário perfeito para aquele encontro. Ele deve estar chegando a qualquer momento, Clara comentou, tentando parecer calma. Mas, por dentro, estava uma tempestade. Lara estava ansiosa e saltitante. Mamãe, estou nervosa. Clara sorriu para a filha, apertando sua mão. É normal, querida. Mas lembre-se, estamos fazendo isso juntos. E então, entre risos e abraços intensos, a figura conhecida entrou no parque, o filho perdido de Clara. Um menino de olhos curiosos, expressão travessa, aproximou-se deles com um sorriso radiante que fez o coração de Clara disparar. Oi! Você deve ser a Lara! Ele exclamou, e Clara quase não conseguiu respirar ao ver o semblante de felicidade dela em resposta. O reconhecimento e a aceitação estavam ali, intrínsecos embora desconhecidos. O abraço entre os dois foi quase automático, e Lara riu ao tocar os cabelos bagunçados do irmão. Clara observava tudo com vazão profunda de amor e alívio. A primeira barreira havia caído. O encontro fluiu de maneira extraordinária. Clara e o menino, agora identificado como Miguel, se instalaram em um canto do parque, enquanto Lara tentava puxar Miguel para suas brincadeiras. As vozes contagiosas trouxeram descontração e leveza ao ambiente que antes carregava tensões pesadas. Gabriel chegou alguns minutos depois, e sua presença quase fez Clara desmoronar. Como estão? Ele perguntou, tentando disfarçar a ansiedade. Clara sorriu, e o calor do olhar de Gabriel fez com que seu coração batesse mais rápido. Estava muito bonito até agora. Eles se conhecem bem. A alegria em sua voz ajudou a dissolver um pouco da tensão. A interação entre as crianças era mais do que Clara poderia esperar. Havia uma mágica de união e amizade cobrindo o que, até então, era apenas um secreto e doloroso passado. Vamos brincar todos juntos, disse Lara, puxando Miguel pela mão. Gabriel se juntou na brincadeira, o sorriso iluminado refletindo no rosto de cada um. Clara ficou observando, maravilhada com a facilidade com que as crianças se conectaram.
As risadas ecoavam pelo parque, a leveza do momento inundando o ar como um perfume. E foi naquela atmosfera de alegria que, finalmente, Clara percebeu que tinha capacidade de se reconstruir e de convidar todos a fazer parte de sua vida. Quando as crianças pararam para descansar, Clara se aproximou de Gabriel. Precisamos falar, ela disse, a seriedade tomando conta novamente. Sobre o que está acontecendo entre nós. Como podemos tornar isso sustentável? Gabriel interpelou, com um olhar curioso e talvez um pouco preocupado. Clara respirou fundo. Eu quero construir uma nova família. Um que nos inclua e que possamos ser felizes juntos. Não vou pedir para você entender tudo agora, mas espero que possamos começar a jornada juntos. Gabriel assentiu, um sorriso suave brotando no rosto. Vamos fazer isso, ele respondeu, e Clara sentiu seu coração relaxar. As crianças logo estavam voltando, e quando Lara pulou nos braços da mãe, Clara sentiu um amor tão grande que quase não couberam as palavras a serem ditas. Para onde quer que o caminho os levasse, eles tinham um sentido novo. No final daquele dia, enquanto o sol se punha, Clara soube que a verdade havia finalmente libertado a carga que ela carregava. Juntos, com muito amor e paciência, poderiam encontrar um novo jeito de ser. Um novo começo estava ali, diante deles. Então, se você também acreditou na força do amor e na possibilidade de recomeços, inscreva-se imediatamente no nosso canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionantes. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas vejam essas incríveis histórias. Comente suas reações e teorias sobre o final, e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão que toca a alma. Você precisa mostrar seu apoio. É hora de fazer a diferença.